Iniciando a execução dos títulos de extrajudicial, as execuções em espécie, né? Ou, como diz o código, as espécies de execução, vamos então iniciar a nossa aula de hoje tratando da entrega de coisa certa. O sistema legal está disciplinado nos artigos 806 a 810 do CPC, e o objeto para a entrega de coisa certa é sempre fundamentada em título executivo extrajudicial, que geralmente é um contrato, né? É óbvio que essa obrigação é sempre certa, líquida e exigível, e o contrato a que nós nos referenciamos é aquele contrato cujo aperfeiçoamento jurídico ocorre pelo consenso das partes, ou seja, onde uma delas se obriga a entregar para outra determinada coisa com todas as suas características devidamente indicadas e apontadas no documento, para que no momento da sua exigibilidade ela possa ser exigida ou possa ser realmente individuada e entregue pelo devedor ao credor, ou vice-versa, cobrada pelo credor junto ao devedor. O detalhe do contrato, que é direito material, é importante na sua formação, porque as regras do contrato elas têm que estar muito bem definidas para que esse documento ele possa ser objeto de execução, ou seja, que ele reúna a força executória exigida por lei para o processo de execução. A petição inicial dessa espécie de execução, além dos requisitos comuns do artigo 319, ela exige que o exequente faça na descrição dos fatos uma perfeita individuação da coisa a lhe ser entregue, né? Tais como a espécie e sua característica. Quando se fala espécie, é a espécie do bem, da coisa a ser entregue, e as características para que ela, em especial do bem imóvel, né, que é muito mais complexo, para que ela possa ser diferenciada dos demais congêneres. Mas, de qualquer forma, imóvel ou imóvel requer uma descrição perfeita. Essa descrição ela não basta que seja feita na petição inicial, ela tem que estar de acordo com aquilo que encontra-se no título. E vamos aqui exemplificar. Se eu estou comprando um carro, marca do carro, o ano do carro, cor, modelo, se é automático, mecânico, o tipo de banco, se é de couro ou não, tecido, aro e por aí. Se é um imóvel, um apartamento, se é 0 quilômetro, de que forma a construtora deveria lhe ser entregue. O direito material, lá em direito civil, você já deve ter estudado isso, mas é para relembrar. Aqui, como é o mecanismo processual de se exigir aquilo que foi pactuado, é importante que a inicial traga com detalhes essa descrição. O procedimento disse que a execução ela tem o seu início efetivo com a citação. Tá? É no momento da citação que se afirma que a execução ali começou. Porque
efetivamente o executado naquele momento ele é realmente constituído e mora e recebe a ordem para entrega do bem no constante do título no prazo de 15 dias. Essa regrinha encontra-se extraída lá no artigo 806, caput do CPC. Então, num processo, por exemplo, de conhecimento, a citação é notícia que se dá a alguém para que compareça querendo a juízo se defender de um processo contra ele que contra ele está sendo movido. Aqui, na execução, é diferente. A citação é para o cumprimento da obrigação. Ele já contém uma ordem para o cumprimento da obrigação. Porque a defesa na execução, a contestação na execução, nós sabemos, já cansei de falar isso em sala de aula, ela não existe. É uma heresia jurídica essa palavrinha dentro da execução. O que cabe como meio de defesa, vamos ver mais adiante, são os embargos e algum outro mecanismo de impugnação que nós vamos já nos referenciar a ele. Assim, então, o despacho inicial, além da ordem para entrega, ele poderá fixar multa. E a multa que vier a ser fixada pelo magistrado, que é uma prerrogativa constante lá no artigo 806, ela pode ser alterada, pode ser reduzida ou pode ser aumentada. Se ela se demonstrar, no primeiro caso de ser reduzida, foi excessiva e sofreu aumento porque ela foi insuficiente. Quer dizer, olha, peça multa aí, ele vai continuar descumprindo a obrigação sem maiores problemas. Essa multa é irrisória para ele. Quando se fala ele devedor. Mas nós temos aqui, eu preciso abordar dois aspectos importantes com relação a esse dispositivo legal. Ele fala que o juiz poderá e não deverá. Então, conclui-se que não existe uma obrigatoriedade na fixação dessa multa, mas sim uma facultatividade, ou seja, é uma regrinha que fica a critério do magistrado. Por outro lado, também dá a entender que o juiz ex officio ele poderá fazer a aplicação dessa multa. Dentro do meu modesto conhecimento jurídico, eu entendo que não. Esse requerimento ele tem que constar na petição inicial. Às vezes, o próprio credor ele não quer a aplicação da multa, ele só quer receber, e porque até tem uma relação de amizade com outra parte, e essa relação de amizade acaba influenciando no não cumprimento da obrigação. Ele quer que a obrigação seja cumprida, mas não quer criar maiores embaraços para o devedor. Então ele não requer. Noutros casos, o credor não apenas requer a multa, como indica o valor, sugere o percentual que ele quer que seja aplicado. E temos ainda uma outra hipótese: a multa já está definida no contrato. Então o juiz apenas, dentro do requerimento do credor, que é o exequente, vai lá e aplica aquela multa. O que ele pode? Bom, a multa ali é irrisória, como nós já tivemos a oportunidade de falar, e ele simplesmente aumenta, ou verifica ali que a multa é excessiva, reduz. Esses são os dois quadros com relação a essa situação. O mandado de citação, além da ordem para cumprimento da obrigação, que é a entrega da coisa no prazo de 15 dias, ele deverá conter também ordem de emissão na posse.
no caso de entrega de bem imóvel, e de busca e apreensão se o objeto da execução foi entrega de bem imóvel. Parágrafo 2º do artigo 806. Traduzindo, como é que funciona isso? Geralmente, na execução, o mandado ele é emitido em duas vias. A primeira via, o senhor oficial de justiça devolve em cartório. Com a segunda via, ele fica monitorando o cumprimento da obrigação. Ou seja, se no prazo de 15 dias o devedor venha não cumprir a ordem inserida no mandado, ele retorna ao local. Se o bem for imóvel, ele emite o exequente na posse do bem, ou se for móvel, ele sai na busca e apreensão, que é a remoção do bem depois de apreendido e entrega para o exequente. É óbvio que todo esse quadro, esse monitoramento, ele requer um cuidado especial do próprio exequente no acompanhamento e cobrança, né? Junto ao senhor oficial de justiça, para que promova as diligências que foram já determinadas por ocasião do despacho inicial do juiz. Citado, se o executado cumprir a obrigação no prazo inserido no mandado, ou seja, dentro dos 15 dias, essa entrega, conforme norma estabelecida no artigo 807 do CPC, será precedida de lavratura de um termo que vai atestar apenas o cumprimento da obrigação, que é, então, com relação àquele fato, com relação à entrega, o devedor ele fica desobrigado. Mas por que ele vai atestar apenas não o cumprimento da obrigação e não vai ensejar a extinção do processo? Porque o devedor ainda fica sujeito ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e de outras cominações eventualmente comprovadas dentro do processo. Então, a execução, o prosseguimento da execução para a cobrança de custas, honorários, frutos, ressarcimento de prejuízos, danos ou qualquer outra coisa, desde que comprovadas, porque qualquer prejuízo, a existência de frutos, ela depende de prova efetiva, mas a execução ela continua, se tivermos esse quadro e essa situação, até que o devedor realmente o faça. Lembrando que se ele, no momento da entrega, pagar as custas e honorários, e se não tiver frutos e nem outros prejuízos a serem ressarcidos, obviamente o processo vai ser extinto em face do cumprimento da obrigação.